Maranata Dolly, sejam bem-vindos. Mais um dia de estudo da lição. Hoje, domingo, né? Domingo, dia 10 de novembro. Estamos aqui com a nossa lição já aberta, pronta para estudarmos. Observem, vale a pena eu mostrar novamente. Esse é o aplicativo da lição da Escola Sabatina, né? Disponível aí na Casa Publicadora Brasileira. Você faz a assinatura ou você pede avulso também a lição. Custa baratinho, se não me engano, foi R$ 5 e alguma coisa essa lição, tá? Então, assim, você tem opções aqui de fazer anotações, apesar de que ele está um pouquinho. Você consegue fazer anotações aqui, tá? Eu fiz uma reclamaçãozinha só porque a letra ela tá um pouquinho apagada e aí a gente não consegue ver direitinho, por isso que eu não estou usando para responder. Então, mas aqui nas anotações a gente consegue escrever melhor, certo? E aí você pode ir fazendo o registro do seu estudo da lição por aqui também, certo? Vamos lá então. Hoje, domingo, 10 de novembro, você pode fazer parte, que você está nos assistindo aí pelo YouTube e não faz parte do nosso grupo de WhatsApp. O nosso link está aqui, deixa eu ver se eu acerto. Isso, nosso link está aqui, certo? Então você pode ler o QR Code e entrar aí para o nosso grupo de WhatsApp para que possamos ir interagindo durante a semana. O que nós temos hoje, domingo, é o nosso roteiro original. Na lição que estamos estudando, a lição 7 do quarto trimestre, o roteiro original falando sobre a vida de Neemias, né? A história de Neemias está diretamente relacionada a de Esdras. Então, Esdras ele saiu primeiro de Babilônia e foi com uma missão para Israel, e agora Neemias é chamado a completar essa missão. Aí, então existe uma relação entre os dois personagens. O personagem de Esdras da semana passada e de Neemias dessa semana e das próximas que vamos estar estudando. Tanto que na Bíblia hebraica, os livros desses dois homens de fé são o único livro. Os dois, né? Esdras e Neemias, na Bíblia hebraica é um livro só. Ele foi uma pessoa incrível que se apoiava em Deus para tudo. Leia a Bíblia, o texto de Neemias, capítulo 1, verso de 1 a 11, para entender o que levou o copeiro do rei Persa a uma ação inusitada. Depois responda as perguntas a seguir. Então, vamos lá? Vamos ler? Olha como é fácil aqui na lição digital, né? Basta eu clicar aqui em cima e já abriu para mim o texto de Neemias 1, de 1 a 11. Diz assim: Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, e veio Ananias, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá, e então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante de Deus dos céus, do Deus dos céus. Eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda as alianças e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas à oração do seu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome.
estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos e a oração do teu servo e a oração do teu servo, a oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante deste homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Olha aí, então essa é a oração completa de Neemias a Deus pedindo ajuda, né? Algumas perguntas que a lição nos traz aqui. Qual era o principal problema que levou Neemias a orar? Então, o principal problema que levou Neemias a orar, ao meu ponto de vista aqui, né, ao estudar a lição com vocês, é a dificuldade que o povo dele estava passando. Quando ele recebe essa notícia, ele senta desesperado, né, desolado. Alguém diz para ele que o povo que havia voltado com Esdras para Israel estava passando por muita dificuldade, que o muro ainda não havia sido reconstruído e que as outras nações estavam assediando o povo de Israel, que passava por dificuldades ali. Quando ele percebe isso, ele começa a orar ao Senhor. Eu acho interessante que na oração dele, ele coloca ali, entre as coisas que ele coloca para Deus, ele coloca aqui uma profecia que Deus havia dado, né? Deus disse que ele não abandonaria o seu povo, mesmo que por conta dos pecados o povo fosse espalhado por vários lugares diferentes. Ainda assim, se esse povo se arrependesse, Deus juntaria esse povo todo no lugar da promessa. E era exatamente o que estava acontecendo. O povo havia pecado contra Deus e por conta disso ele foi para o cativeiro em Babilônia. E além de ir para o cativeiro em Babilônia, o processo de cativeiro, né, do início do desterro de Israel lá com Nabucodonosor, o que Nabucodonosor faz nas excursões dele? Ele pega esse povo de Israel e começa a dividir em vários povos diferentes, e os que foram para a Babilônia passaram por um processo de aculturação, passaram por um processo onde a sua cultura, a sua religião e tudo aquilo que eles acreditavam foi testado. E aí a gente tem a história de Ananias, Misael e Azarias, a história de Daniel, enfim, né? Mas eles passaram por muita dificuldade. Nessa época de Neemias, eles estavam espalhados, e os poucos que conseguiram voltar e que quiseram voltar com Esdras estavam passando por dificuldades. E isso leva Neemias a orar ao Senhor. A outra pergunta aqui é: quem são os remanescentes nesta passagem? Por que eles foram descritos dessa forma? Os remanescentes dessa passagem são aqueles que estão lá em Israel, né? Aqueles que decidiram retornar para Israel, aqueles que aceitaram o chamado de Esdras da lição passada para ajudar Esdras na reconstrução moral e espiritual de Israel. Esses são os remanescentes, eles estavam lutando contra as dificuldades ali naquele lugar. Aí ele pede aqui, na próxima questão, né, ele pede para sublinhar em sua Bíblia as palavras e frases que transmitem as emoções que Neemias sentiu, depois escrever elas aqui. Então, algumas palavras: desolação, né, desespero, ele ficou desolado com a notícia, ficou desesperado com tudo aquilo. Oração, então ali ele vai a Deus em oração, súplica, né? Intercessão, ele suplica a Deus por intercessão. Fé, ele coloca Deus em primeiro lugar, mesmo, como eu disse na lição de ontem, mesmo ele sendo copeiro do rei, amigo do rei, sendo influente diante do rei, ele não acredita nessa influência, nessa posição que ele tem, mas ele ora ao Senhor pedindo para que o Senhor interceda por ele diante do rei. Próxima pergunta aqui no verso 11: pelo que especificamente Neemias ora? Pela intercessão de Deus. Ele ora especificamente pela intercessão do Senhor. Ele vai até Artaxerxes, mas ele vai seguro de que Deus já foi na frente, porque ele pediu isso ao Senhor. Por que você acha que esta passagem está na Bíblia? Essa passagem de... Só confirmar aqui a nossa lição, ele está se referindo à passagem de Neemias capítulo 1 verso 11, né? Ele está se referindo a essa passagem. Por que você acha que essa passagem está na Bíblia? Ela está na Bíblia para que nós possamos entender que mesmo um homem como Esdras, com todas as possibilidades de conseguir aquilo que ele precisa, ainda assim ele coloca sua necessidade diante de Deus.
Olha só, é como se você trabalhasse em uma instituição e fosse muito amigo do chefe dessa instituição e de repente Deus precisasse, quem sabe, de um espaço dessa instituição, uma quadra, uma piscina, alguma coisa, e a igreja decide, olha, vai lá, solicita do gestor da escola, da gestora da escola, porque você é amigo do gestor, da gestora. Você pode ir até o gestor ou a gestora confiando nessa amizade, ou o melhor seria você colocar isso também diante do Senhor, orar ao Senhor primeiro, para que Ele vá adiante e interceda por ti nessa petição que você vai fazer em favor do povo de Deus. Tá entendendo? E por último aqui, qual a mensagem que Deus tem para você nessa história? A mensagem que Deus tem para você, Adole, nessa história é que você nunca está só. E todas as tuas necessidades você pode colocar nas mãos do Senhor, porque Ele pode fazer um milagre na tua vida. Acredita nisso? Então ora comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço muito pela oportunidade de reforçar a nossa fé, estudando a tua lição no dia de hoje. Abençoa esse adolescente e essa adolescente, em nome e por amor de Jesus. Amém.